Olá, Shalom Adonai. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que horário você vai se deparar com esse devocional, mas hoje estamos no nosso segundo dia e o tema do nosso devocional é mulheres que reerguem a si mesmas. E hoje, nesse segundo dia do devocional, nós vamos falar de curando as feridas em silêncio. Deus vê o seu processo. Às vezes, só às vezes, de vez em quando, a gente acha que Deus não está enxergando, que Deus não está vendo o que está acontecendo com a gente, o que está acontecendo dentro e fora. Sabe, ontem nós falamos sobre um comando espiritual lá em Isaías 60, verso 1. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Nós entendemos que não é um convite para se levantar, é um comando para você ficar de pé. E às vezes a gente não consegue ficar de pé porque nós achamos que Deus não está vendo o que está acontecendo dentro de nós. Ninguém vê. Às vezes as coisas do lado de fora tá tudo bem, mas internamente tá tudo ruindo, tá tudo um caos. E às vezes nós achamos que Deus ele não enxerga, que ele não está vendo isso, e isso é uma grande mentira do inimigo sobre as nossas vidas. Olha o que diz o Salmo 147, verso 3. Ele cura os quebrantados de coração e cuida das suas feridas. Esse texto, nós já meditamos sobre eles, né, no devocional passado, a gente falou um pouco sobre isso, sobre esse coração quebrado, entende? Quebrado, em cacos. O Senhor, ele olha, ele vê esse coração e ele cura esse coração quebrado. Ele cuida de cada ferida desse coração. Então, o Senhor, ele está vendo, Deus não está apenas trabalhando, ele não trabalha apenas no resultado, ele trabalha no processo. Às vezes nós achamos que Deus é só o resultado final que tem a mão de Deus, e não é uma verdade. Deus, ele trabalha no processo da cura. Enquanto muitos veem o que está aparente, Deus, ele vê o que está escondido. Ele vê a lágrima que você enxuga antes de alguém perceber. Sabe? Quando a gente tá com aquela vontade de chorar e às vezes a gente segura o choro e aí uma lágrima vem e a gente rapidamente já enxuga, já muda, já para ninguém perceber. Deus vê. Antes dessa lágrima cair, o Senhor já percebe, o Senhor já vê. Ele vê o sorriso forçado que está escondendo dores profundas. Sorrir é um bom disfarce, se faz de conta que é feliz. Mas Deus, ele vê esse sorriso forçado. Ele vê o cansaço silencioso. Ele enxerga. Existe algo muito poderoso nesse texto do Salmo 147:3. Ele cura e ele cuida. Curar é tocar a raiz. Dói. Mas cuidar é acompanhar o processo. E é isso que Deus faz. Então, é como se ele estivesse dizendo para nós hoje: filha, eu vou ter que curar esse coração que está quebrado. Vai doer. Vai doer muito. Vai ser desconfortável. Muitas vezes você vai querer parar. Mas eu preciso curar essa raiz. E enquanto eu curo, eu estou com você, porque eu estou cuidando. Eu cuido. Entende essa verdade poderosa nesse texto? Ele cura e ele cuida. Então, enquanto ele está curando, ele está envolvido nesse processo da sua cura. E ele está cuidando de você em cada detalhe. Curar, lembre-se disso. Curar é tocar a raiz. Cuidar é acompanhar o processo. É sobre isso. O Senhor, ele não simplesmente tocou na raiz da sua dor, curou ela e te deixou. Não, ele está acompanhando todo o seu processo. Deus, ele não tem pressa. Ele não te humilha no teu processo. Ele não ignora o seu tempo de recuperação. Ele não te abandona na fase frágil. Quando a gente usa o termo de que Jesus, ele é o médico dos médicos, a gente sabe que hoje aqui terreno, na Terra, humanamente falando, existem médicos e médicos. Mas tem aquele médico que ele te acompanha. Você tá em tratamento, ele tá lá, ele olha, e aí? Como que você tá se sentindo?
E aí você fala: "Olha, eu não tô bem". Não, ó, isso é reação do remédio, é reação da medicação. Tá tudo bem, daqui a pouco seu corpo vai se acostumar. Ele vai te deixando segura. Existem profissionais da saúde que te deixa segura ao passar por um processo, por um tratamento. E se nós temos essa segurança aqui na Terra, com profissionais, com seres humanos que podem errar, por que a gente não tem essa segurança com Deus, que é o médico dos médicos, que deu toda a sabedoria para o homem para poder exercer a medicina? Nós precisamos ter essa segurança de que Deus está conosco. Tá doendo, tá um caos dentro de mim, mas o médico dos médicos está dizendo: olha, fica tranquila. Isso é só a reação da medicação que eu te dei, isso é só a reação da cura que eu proporcionei. Eu tô aqui, eu tô acompanhando o seu processo. Os médicos terrenos aqui, os nossos médicos, eles dão uma medicação e de repente aquilo te deu uma reação contrária. E aí ele fala: não, vamos mudar a medicação. Não é porque ele errou, é porque dentro daquilo que ele conhece, ele te ofereceu um tratamento. Mas o seu corpo talvez não tenha aceitado. Não sei se você já passou por isso. Eu trabalho na área da saúde mental e a gente observa que muitas vezes os psiquiatras eles precisam fazer mudanças da medicação. E não é porque eles estavam errados, mas é porque aquele organismo não aceitou bem aquela medicação. Tem pessoas que podem tomar, por exemplo, uma fluoxetina e ficar super bem. Tem outras que podem tomar a mesma medicação e ficarem muito mal. E aí o médico precisa ver e precisa rever, prescrever uma outra medicação. Isso não é por erro. Isso é porque cada organismo é um organismo, cada ser humano é único. Mas tem algo muito lindo de olhar para o médico dos médicos, é que ele conhece exatamente a minha e a sua vida. Ele nos fez, então ele sabe exatamente qual é a medicação que ele deve usar, qual é o tratamento que ele precisa nos expor, e nós vamos conseguir. Deus, ele não tem pressa. Ele não está apressado no seu processo de cura. Ele está curando e está cuidando de você. E isso é em silêncio. Bem, muitas mulheres se sentem fracas. E isso às vezes é porque elas ainda estão no processo. E o processo, você precisa entender isso, que o processo não é um sinal de fraqueza. É a prova que Deus ainda está trabalhando. Às vezes a gente se sente fracassada porque ainda está no processo. Às vezes a gente olha e fala: poxa, eu achei que já estava curado, mas não. Eu ainda estou sendo cuidada nisso, porque eu estou no processo. Eu estou no processo, Deus ainda está trabalhando. Estar no processo não é um sinal de fraqueza, é uma prova de que Deus está cuidando de mim. O problema não é estar quebrantada, o problema é fingir que não está. Entende? O problema não é ter um coração quebrado, o problema é eu fingir que tá tudo bem. Fingimento não cura nada. Se eu chegar para o médico e falar: não, tá tudo bem, não tô sentindo nada, qual é o sentido de eu até ir no médico? Eu não posso fingir que as coisas não estão acontecendo. Deus, ele não rejeita o coração quebrantado, ele se aproxima desse coração. Hoje, Deus, ele quer te lembrar que você não está atrasada, você não está fracassada, você não está esquecida, você só está em processo. E ele está com você em cada etapa. Amém? Eu quero fazer uma oração, uma renúncia agora com você. Eu oro, você repete aí, repete com fé, em nome de Jesus. Coloca a mão sobre o seu coração nesse momento e faz essa renúncia, declarando que esse é o Deus que ele está curando as suas feridas em silêncio. Ele cuida, ele cura e ele cuida. Amém? Então, repete assim: eu renuncio ao peso de me cobrar perfeição. Renuncio à mentira de que preciso estar sempre forte. Renuncio à vergonha de ter feridas. Renuncio o medo de não ser suficiente. Eu abro meu coração para o cuidado de Deus e eu permito
que Ele me cure no tempo certo. Em nome de Jesus, feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, hoje eu quero apresentar não aquilo que elas estão mostrando apenas, mas aquilo que está escondido, às vezes aquilo que ela não quer tocar, aquilo que ela não quer ver, aquilo que ela não quer mostrar para ninguém. Senhor, em nome de Jesus, eu quero trazer diante de Ti as feridas, as dores, as fraquezas. E eu quero declarar em nome de Jesus sobre a vida de cada uma das minhas irmãs que o Senhor está cuidando delas nesse processo. O Senhor cura e o Senhor cuida. O Senhor está curando o que está partido, o que está quebrado. O Senhor está tocando onde ninguém consegue tocar. Em nome de Jesus, eu rejeito a pressa, Senhor. Eu rejeito a cobrança. Ah, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que elas estão recebendo agora o teu cuidado. Ah, Senhor, eu declaro que elas vão confiar no teu processo, que elas vão confiar em ti, Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a vida das minhas irmãs. E eu sei que elas vão receber a cura que elas tanto precisam no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer um ato profético com você aqui para a gente caminhar aqui para o final, fazendo as nossas declarações. Coloque a sua mão sobre o coração e uma outra mão você estende para o céu, como se estivesse recebendo mesmo. E diga assim em voz alta: Deus vê o meu processo. Ele me cura e cuida de mim. Agora eu quero que você respire profundamente, simbolizando esse fôlego de vida que está sendo restaurado sobre você. Amém? Vamos fazer isso junto? Novamente. Sinta o seu coração se encher desse fôlego de vida, mais uma vez. O fôlego de vida está sendo restaurado sobre você porque ele cura e cuida da sua vida. Amém? Declare assim: eu não sou atrasada. Eu não estou perdida. Eu estou no processo com Deus. Ele vê as minhas dores. Ele cura o meu coração. E ele cuida de mim todos os dias. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida, minha amada. E puxa o freio, sabe? Puxa o freio, desacelera. O Senhor não está cobrando nada de você e Ele não tem pressa em curar você. Mas Ele cura e cuida. E tudo tem um tempo determinado por Ele. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor e até o nosso próximo momento do devocional.